Então, beleza, pessoal. Agora já está gravando. Vamos lá para as dúvidas aí. Vamos ver. O Enzo está perguntando: eu posso dar free numa variável de uma subrotina depois de dar o return? Não, é o seguinte, vamos lá. Vamos ver se eu entendi sua pergunta. Tá? Vamos ver se eu entendi. Se eu não tiver entendido, você me fala, tá? Seguinte. Se eu tiver entendido sua pergunta, você fez isso aqui, ó. Essa função aqui, ela deu um malloc. E essa função aqui dá um free. Então, tipo, não é isso não? Então, escreve aí para mim um pedacinho de código aí. Ou você está perguntando tipo isso aqui, ó. Return e logo na linha de baixo free na variável. É isso aqui que você está vendo? Ah, não, isso aqui não tem como não. Porque olha só, uma vez que você encontrou um return, ele já volta. Entendeu? Não tem jeito de você alcançar isso aqui não. Inclusive, é bem provável que o compilador te avise isso aqui. E isso aqui é inalcançável. Ele não está te avisando, não? Ué, sério que ele não está te avisando isso? Vamos ver aqui. Tipo aqui, ó, se eu der um return aqui, ó, nesse código aqui. Não lembro de quem que é esse código não, mas faz conta que o return está aqui. Ó, que coisa, não? Ele não está avisando que não chega aqui. Pode ser o nível de aviso. Vamos lá, vamos dar uma melhorada no nível de aviso aqui. Aqui, ó, nível de aviso, warning level aqui, ó, tá vendo? Vamos aumentar o nível de aviso aqui. Vamos ver se com o nível 4 ele avisa. Peraí, vamos lá. Aqui, ó, no nível 4 ele já avisa, tá vendo aqui, ó? Unreachable code, tá vendo? É porque geralmente quando eu tô usando, eu mando habilitar todos os warnings, sabe? É porque eu sou meio chato. Então, quando eu tô fazendo, eu coloco enable all warnings. Porque eu tento, na medida do possível, tirar todos os warnings do meu programa. Então é comum eu ver isso aqui se eu estiver dando uma orelhada, sabe? Mas, mas no nível 3, que é o padrão, né? A gente acabou de ver aqui que ele não avisa. Né? Vamos só confirmar aqui de novo. Realmente ele não avisa. Tá? Então é o seguinte, quando ele tromba num return, o que está para baixo não roda mais não, entendeu? Então isso aqui não pode não, tá? Porque ele chega aqui e nunca chega na linha 8. Beleza? Deixa eu ver aqui outras perguntas aqui, ó. O Gabriel falando. Eu também, professor, na atividade 4 da aula 13, então vamos abrir ela aqui, porque eu não sei de cor, não. Vamos lá. Acrescente um procedimento ao exercício 3, então já tem que ter feito o 3, que ordene a... Não, quero atualizar nada. Lembra depois. Depois de infinito não tem essa opção. Acrescente um procedimento ao exercício 3 que ordene a estrutura dos alunos em ordem crescente da média de notas. Ao final, imprima todas as informações na tela ordenadas pela média de notas. Beleza. Então, deixa eu continuar. Como que eu faço para ordenar os valores baseado na média dos alunos? Então, o que acontece? Esse exercício aqui não foi eu que fiz, né? Vocês já estão cientes disso. Mas o que acontece? Tem uma maneira bem idiota
de ordenar, tá? Que chama Bubble Sorting, tá? Que é o método de ordenação mais idiota que tem, mais otário. Ele compara todo mundo com todo mundo. Se você não quiser pesquisar sobre o Bubble Sort, não tem problema, porque eu já te dei um código do Bubble Sort pronto. Vamos achar ele aqui? Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é o código do Bubble Sort, tá? Só que o que que acontece? Eu ainda estou na sua pergunta lá. Aqui, qual comparação que ele faz? Você pode ver que é todo mundo com todo mundo. Vendo aqui, ó, é quadrático isso aqui, todo mundo com todo mundo. Só que ele compara as strings. Então, se você quiser ordenar por outra coisa, você troca o seu critério de comparação aqui. Entendeu? Então é basicamente isso daí. Eu. Assim, tem dois jeitos, né? Vamos pensar aqui. Vamos supor que você não consiga fazer isso aqui, tá? Que você não viu esse assunto aqui ainda. Você pode fazer o seguinte. Não, o problema é que ele quer que ordena primeiro e depois imprima. Porque se fosse para imprimir já ordenado, você poderia fazer assim. Calcula a média de todo mundo. E aí você vira e fala assim, qual que é a menor média? Aí você procura a menor média e imprime. Aí você fala, não, agora a menor média é essa daqui. Aí você vai procurar alguém que tenha uma média que seja um pouquinho maior que essa, entendeu? Maior ou igual. E imprime de novo, sabe? Assim, a ideia é basicamente a mesma, mas o que você vai ficar fazendo? Varrendo todo mundo toda vez e imprimindo aquele de acordo com a média, sabe? Só que esse, esse exercício não deveria estar aqui nesse slide, pelo menos penso que não, porque ainda não chegou ao assunto de ordenação, sabe? Ou então, a Virginia e o João, na hora que criaram esse exercício aqui, já era para fazer vocês irem pensando em ordenação, sabe? Não é para implementar nada extremamente complicado, não. Tipo, quicksort, merge sort, nada disso, não. Se você fizer um bubble sort bem idiota mesmo, sabe? É mais do que o suficiente. Então, se você não quiser fazer, é só você pegar isso aqui, ó, e modificar, tá? Que aí você vai ter a galerinha ordenada pelo critério. Você só vai trocar o critério, tá bom? Deixa eu continuar lendo aqui, porque já passou bastante coisa aqui, ó. Vamos ver. Então, eu te respondi, Gabriel, que aí eu vejo sua resposta daqui a pouco, tá? Vamos ver aqui, ó. Maria Clara, professor, como um struct fica na memória? Por exemplo, tem um char e um int. Eles ficam separados ou juntos? Juntos, tá? A struct, ela é colocada de maneira contínua na memória. Então, se você tiver um struct assim, ó, struct, minha struct, e aqui eu tiver um int, supondo que eu esteja numa arquitetura de 32 bits, tá? Então eu tenho um int aqui, variável A. E aí depois eu tenho um char, variável B. E aí depois eu tenho um char pointer, variável C. E aí depois eu tenho aqui, sei lá, um float, variável D. Garantidamente ele está assim na memória, ó. A. Cada letrinha aqui é um byte, tá bom? Então, 4 bytes por conta da variável A, depois 1 byte por conta da variável B, depois 4 bytes por conta da variável C e depois 4 bytes por conta da variável D, tá? Ele fica desse jeito aqui na memória, beleza? Daqui a pouco eu rolo a tela, se você não tiver entendido ou se tiver entendido, você me fala aí, que aí eu vou chegar lá ainda, tá bom? Mas fica assim, ó, juntinho. Vamos ver aqui, aí depois do Enzo, beleza.
Mas se eu não posso fazer isso, como que eu retorno a variável que eu quero dar free? Então vamos lá. Como que você retorna a variável que você quer dar free? Assim, ó. Pronto. Aí você retornou a variável, ela vai sair, então você vai ter aqui tá? Por exemplo. E aí depois que você fizer tudo que você tiver que fazer com essa variável aqui, você dá um free nela. Lembrando que você está retornando é o endereço dela. Então, na hora que você está dando free, você vai dar um free é lá na memória, entendeu? Não é na variável propriamente dito, não. Vocês têm que ter isso em mente. Você não dá free nessa variável. Essa variável ela tem é o endereço. Então, você vai dar o free no conteúdo que está lá na memória e aí esse cara aqui fica apontando para o lixo. Tá? É isso aqui. A gente até viu em uma aula que o free não altera o conteúdo dessa variável aqui. Então, se ele estava apontando para o endereço AABBCCDD, ele continua apontando para o AABBCCDD. Só que lá agora tem lixo. Você deu free, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Isso, o João já tinha até escrito aqui, ó. Retorna o valor para main e faz um free lá. Tá? Não precisa nem necessariamente ser aqui dentro, não. Você pode passar para uma outra função, tipo para essa aqui, ó. Libera variável. E aí você faz o free lá dentro. Tá? Então, assim, não precisa necessariamente dar o free no main, não. Tá? Se eu quiser, posso mandar o exercício 3 aqui? Pode. Qual que é o exercício 3? Altere o programa do exercício 2 para que leia as informações de N alunos. Imprima a média de cada aluno e a média geral da turma. Beleza, esse aqui eu acho que é sossegado. Mas pode sim. Mas eu tenho que dar free na variável que é dentro da subrotina. Então, lembrando que você não dá free na variável. Você dá free na memória, no endereço que aquela variável está apontando. Então, não importa onde você dá malloc e onde que você dá free, não. O importante é que para cada malloc ou calloc tenha um free. É só isso. Bom? Acho que vou ter que criar outra variável com a cópia da variável que eu tenho que dar free. Não, então você cria uma outra variável com a cópia do endereço da variável que tem o lugar que você vai dar free. Tá bom? É isso. Então o João respondeu isso. Olá, Leandro, boa tarde, Ulisses. Aí coloca na main, variável cópia igual função isso. É o que eu tinha escrito aqui, né? Porque eu estou rolando a tela ainda. Eu estava pensando, tipo, dentro da subrotina eu crio uma variável que não precisa alocar. Tá, se você criou uma variável que não precisa alocar, o que que acontece? Quando você volta dessa função, essa variável já é destruída. Tá? Então, lembra que as suas variáveis, elas valem só naquele lugar que você está. Então, se eu chegar aqui, ó, e criar uma variável aqui, ó, tipo aqui, ó, char minha variável. E aí você faz um malloc aqui, ó. Tá bom? Aí você fez um malloc, tá? O que vai acontecer? Quando você voltar dessa função aqui, se você não retornar o endereço que está guardado nessa minha variável aqui, essa variável aqui também é destruída. Então depois não tem como você dar free mais, porque você perdeu o endereço. Então é por isso que você precisa salvar o endereço antes de sair daqui. Tá? Porque todas as variáveis dentro de uma função são perdidas quando você sai daquela função. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma dúvida sobre esse código, Leandro. Qual que será que é o código que ele está falando? Não pode mexer nessa função do bubble sort do trabalho, né? Não, não pode não. Se você quiser usar ela, você faz o seguinte, você vem aqui, copia, cola aqui e mexe. Tá? Aqui, ó. O seu código tem que ficar insira seu código aqui, no início e no final. Então, se você precisar de alguma coisa aqui embaixo, você copia e cola aqui em cima. Não é para mexer aonde está escrito que não é para mexer.
tá bom? Então vamos lá. Não pode mexer nessa função do bubble sort do trabalho, né? Parece que nela está faltando um return. Não, nela não está faltando um return, não. É o seguinte, ele está modificando o próprio vetor, tá? Então ele está trocando as posições dentro do vetor aqui, ó. Então ele salva num lugar temporário, troca as posições e depois guarda aqui de novo. Então não está faltando return, não. Todas as funções que eu passo para vocês, elas são bem testadas antes, tá? E a pior coisa que tem é a gente começar a fazer teste em coisa que não foi a gente que fez e o trem não funciona. Então, isso aqui está bem testadinho, tá? Funciona direitinho, não tá faltando nada aqui não. Então é isso, né? Eu já respondi, porque está trocando dentro do próprio vetor, tá bom? Mas você pode mostrar um exemplo disso com ponteiros? Disso o quê? Deixa eu voltar aqui que eu já perdi o contexto, viu, Maria Clara? Posso, da struct, né? Eu acredito que você esteja falando da struct. Deixa eu só dar uma passada rápida nesses comentários aqui, porque eu posso já estar ficando meio perdido aqui. Então eu vou voltar no seu, Maria Clara. Para imprimir, eu teria que fazer um vetor que armazenasse as médias em forma decrescente e depois colocar um for para imprimir. Então, na verdade, você tem que guardar todo mundo. Não é só a média, não. Só vou te explicar com 3 negócios aqui só para você poder entender, tá bom? Vamos supor que eu tenho um cara que chama Leandro, e aí ele tem a nota 1, 2, 3, 4, tá? Qual que é a média dele? Eu não sei, né? Vamos somar aqui. 2,5, tá? Então a média dele aqui é 2,5. E aí depois tem um cara chamado Maia, que a nota é 2, 3, 4, 5. 3,5. E depois tem um cara chamado Silva, tá bom? Que é 3, 4, 5, 6. Vamos lá, beleza. Olha só o que acontece. Se você armazenar num vetor o 4,5, o 3,5 e o 2,5, tá? Aqui é com ponto e tudo. Importa só a explicação aqui, tá bom? Você não sabe depois que esse cara casa com esse cara aqui. Entendeu? Então você tem que guardar no mínimo 2 informações. Ou você guarda a média mais todos os dados do cara, ou você tem que guardar a média e também qual posição que ele está no vetor original, entendeu? Tipo assim, ó, esse cara aqui tem essa média e ele está na segunda posição. Esse cara aqui tem essa média e ele está na primeira posição, entendeu? Você tem que guardar alguma informação junto, porque senão depois você não consegue casar isso aqui com isso aqui, tá? Eu vou voltar no seu, viu, Maria Clara? Deixa eu só ver aqui. Eu achei que tinha que dar free em cada variável. Não, não tem que dar free em cada variável, não. Você tem que dar free em cada endereço que foi alocado. Se você tiver 50 variáveis apontando para o mesmo lugar, você só tem que dar um free em uma delas, porque você está dando free na memória, não na variável, tá bom? Aí depois o Gabriel falou que pode deixar, eu já até esqueci, talvez eu já tenha até respondido. Esse que é o problema do chat aqui, né? Porque se eu vou lendo em ordem, eu falo coisa que não precisa mais. Ele ainda tá lá em cima no chat, isso. Agora eu já tô aqui embaixo. Ok, Leandro, estou tendo um problema no debug. Eu já consigo rodar ele dentro do Visual Studio, mas não consigo ver o que tem nas variáveis ou manusear os breakpoints. Já olhei em vários fóruns e já instalei adicionais, mas nada resolve. Maria Clara, eu não estou vendo seu computador, mas é o seguinte, se você estiver falando de VS Code, tá? Isso aqui não é o Visual Studio. Isso é o Visual Studio Code. Se você estiver falando de VS mesmo, que é igual o que eu uso aqui, esse cara é o Visual Studio, tá bom? VS Code e VS, né? Assim, Visual Studio Code e Visual Studio são caras completamente diferentes. O VS Code, ele é um editor bonito, mas ele não é
um IDE. IDE é Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Então, as coisas não estão prontas dentro dele. Eu não uso o Visual Code, eu não consigo te ajudar. Na verdade, eu acho que nem tem esse S aqui, né? Acho que é só Visual Code. Eu não consigo te ajudar. Sei que tem jeito, mas nunca usei para programar em C, tá bom? Agora, se você estiver falando do Visual Studio, aí eu fico mais surpreendido ainda, porque o Visual Studio já vem pronto. Você coloca um breakpoint aqui, ó. Quer ver? Tipo assim, vou colocar um breakpoint aqui. Você não tem que fazer nada, já está tudo pronto aqui para você, ó, tá vendo? Ele já te mostra tudo. Então, se você realmente estiver falando do Visual Studio, eu fico bem surpreendido. Se você estiver falando do Code, aí eu não posso te ajudar, porque eu não uso o Code para programar em C, não sei configurá-lo para fazer isso. O ambiente dele não está todo integrado, então você tem que fazer a integração dele na mão e tal. Então, escreve aí qual é que você está usando, fazendo favor. Vamos ver aqui, ó. Eu criei um espaço de nota no meio do struct. Tem problema? Então, Ulisses, é o seguinte, é uma solução, tá bom? Só que aí você está alterando a estrutura. Não tem nenhum problema não, tá? Não tem nada demais. Mas tem caso que você realmente não pode alterar struct. Então, quando eu falei desse negócio de colocar informação adicional, é uma maneira quando você não pode alterar struct. Tá? Mas já que você pode, beleza, tá bom? Então não tem problema não. Professor, esse arquivo já com todas as funções que nós vamos precisar programar? Não, esse arquivo já tem todas as funções que nós vamos precisar programar ou precisa criar mais? Precisa criar mais, viu, Júlia? Precisa criar mais. Tá? Não é o struct não, é no bubble sort, pois eu tentei fazer o mesmo com char e não consegui. Tá bom, eu mostro o bubble sort funcionando com outro tipo, tá? Eu altero ele aqui, tá bom? Então, vamos lá. O viés é todo bugado. Não, eu não sei o que você chama de todo bugado, não. Eu acho ele lindo, sabe? Eu sou muito Microsoft fã, eu já falei com vocês, eu não tenho nenhuma vergonha disso, muito pelo contrário, eu fico bem orgulhoso de ser fã da Microsoft. E, e a Microsoft tem várias coisas fantásticas, mas eu acho que a melhor coisa que a Microsoft já fez até hoje, disparado, é o Visual Studio. Eu fico impressionado como os caras fizeram um programa tão top quanto o Visual Studio. Então eu não acho ele todo bugado, não. Agora, o Code, eu não sei dizer não, tá? O Code, eu não sei se ele é mantido pela comunidade, sei lá. Eu sei que é uma mexeção danada, tem plugin de 500 mil pessoas disponíveis no negócio, aí eu tenho zoneado mesmo. Quando muita gente mete a mão, não tem jeito. Não, não tem o mesmo padrão, sabe? Aí o negócio fica zoneado mesmo. Então, o Visual Studio eu não acho todo bugado, não. Tá? Agora o Code eu não posso opinar, não. Aí a Amanda concordando comigo, né? Leandro, como numera as linhas no Visual Studio Code? Não sei. Não uso Visual Studio Code. Maria Clara. Enquanto estiver na depuração, tu minimiza essa tela aí do lado inferior esquerdo das coisas. O que será que ele está falando? Para minimizar. Não sei não. Aí tem que ver a tela aí. Porque o meu já está todo organizado aqui, né? Como mostrar os números. Uma mensagem aí, beleza. Entendi. É o VS Code mesmo, tá? Então, ô Maria Clara, é o seguinte, de repente o Márcio, ele tem alguma experiência com o Visual Code, tá? Dá uma perguntada para ele, posta lá no Classroom de vocês ou manda uma mensagem para ele, porque eu realmente não uso o Code. Então eu não posso ajudar em nada, porque é uma ferramenta que eu não trabalho, tá? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui no Bubble Sort, tá? Acho que eu já respondi a maioria aqui, então vamos voltar no Bubble Sort. Deixa eu tirar todo mundo aqui. Esse código aqui, nem lembro de quem que é, mas tá bom. Vou tirar a galerinha toda aqui, ó.
Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bubble sort que ordena esse posições população aqui, tá bom? Que ordena esse vetor de números aqui. Tá bom? Pode ser? Quem foi que me pediu? A Maria Clara. Eu posso fazer uma função que ordena esse carinha aqui? Então tá, olha só. Então eu vou fazer. Então olha só. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que esse ordenação por nome aqui, que já é o bubble sort, ele não troca as strings de lugar. Tá? Eu deixei isso bem claro aqui no comentário, tá bom? Ele não troca as strings de lugar. Ele troca só para onde ele está apontando. Então, por exemplo, se na minha memória tem Leandro, tá? Vamos lá. Se na minha memória tem Leandro, tem Maia, tem Silva, elas estão nesse endereço aqui, ó. E o meu vetor está desordenado, então o meu vetor é aqui, ó. Primeiro, o que é o tipo Esse aqui é o nome da minha variável, tá bom? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é o tipo da minha variável vetor? Bem bonitão, gente. Aquele tipo lindão. Sabe, o mais correto possível. Qual é o tipo da minha variável vetor? Não. 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 Para quem estiver vendo o vídeo depois, as respostas foram char, abre e fecha colchete, char pointer e char pointer. String, também não. Não, tem código não, tá aqui, ó. Tudo que vocês precisam saber tá aqui na tela. Um pouco melhor que isso daí, viu, Ulisses? O Ulisses falou char pointer pointer. Isso, Júlia. Perfeito, tá? Então, o tipo aqui, ó, para ser mais correto, é char pointer 3, tá bom? E aqui dentro, cada um é um char pointer. Se vocês estão rateando nisso aqui, tem que tomar cuidado ainda, tá bom? Então tem que dar mais uma estudada, tá? Então vamos lá. Então ele é um vetor de 3 posições e cada posição é um char pointer, tá? E aí o que acontece? Vamos supor que o meu vetor está ordenado Maia, Silva, Leandro. Então, se meu vetor está ordenado Maia, Silva, Leandro, significa que meu vetor está assim, ó. Tá? Por quê? O meu vetor, ele não tem as strings. Ele tem os endereços das strings, que é o que está aqui, ó. Tá? Então, é um vetor, tá vendo? De todos os estados e Distrito Federal, e aqui eu tenho o endereço de cada uma das strings. Então, o que acontece? Se eu quiser ordenar esse vetor aqui, eu não tenho que mexer nesses caras, não. Esses caras, eles continuam lá na memória. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que
pegar esse, passar para cá, esse passar para cá e esse passar para cá. Então, só de eu fazer isso aqui, ó, que beleza, hein? Ó. Só de eu fazer isso aqui, ó, eu já ordenei ele. Tá? Então, a minha função, ela está fazendo isso que vocês acabaram de ver. Ela não troca as strings de lugar. Ela compara as strings, isso é óbvio, né? Porque ela tem que comparar o conteúdo. Ela compara as strings, mas ela troca só os endereços aqui dentro. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a minha função funciona dessa forma. Tá bom? Aqui, ó. Vocês podem ver que o temporário aqui, ó, é um char pointer. Beleza? Agora vamos lá. Agora que vocês já entenderam como que o meu ordenação por nome funciona, se eu tiver um vetor, agora a pergunta é para vocês, tá bom? Se eu tiver um vetor que é do tipo int 27, tá? Então ao invés de ser char, ele é int 27. Eu estou fazendo o quê? Eu estou trocando os endereços ou eu estou trocando os valores? Os valores, tá? Então, como eu vou ordenar um cara que é isso aqui, quando eu estiver trocando, eu estou trocando os valores. Tá bom? Deixa eu ver o que a Maria Clara escreveu ali. For de N, não sei o que, se média e tal, média intermediária, fez assim. Beleza, mas tá correto, viu, ô Maria Clara? Tá correto. Isso daí você está ordenando só as médias. Você não está ordenando a galerinha toda. É aquilo que eu falei aqui, ó. Sabe? Você tem que colocar outra informação junto. Porque se você ordenar só as médias, depois você não consegue casar as pessoas aqui, entendeu? Mas o seu jeito de ordenar tá certinho, tá bom? Ulisses falando ali, mas Leandro, qual a diferença de uma matriz de char feita com char pointer pointer e um char pointer? Primeiro, não é uma matriz, né? É um vetor de char pointer. Significa que cada endereço tem o endereço de um char pointer. Aí é o seguinte, qual que é a diferença dos dois? Depende de como que você está usando. Eu já falei com vocês que não tem como diferenciar um char pointer pointer de um char pointer abre e fecha colchetes. Depende do seu uso. Se você usar um char pointer pointer como se fosse um vetor de char pointer, os dois são iguais. Sabe? Você vai usar abre e fecha colchete e pronto, e tá lindo. Eles são iguais. Agora, se você vai trocar o conteúdo dele, aí eles já são diferentes. Porque o char pointer pointer, ele aceita que você troque o valor dele para apontar para outro char pointer. Agora, o char pointer abre e fecha colchete, esse não deixa você trocar, tá bom? Então essa é a diferença. Aí a Maria Clara, porém quando eu fui fazer isso com o char deu erro. Se você fizer com um único char, um único, tá, Maria Clara? Não vai dar erro, eu estou te garantindo. Porque o char é a mesma coisa de um inteiro. Tá? É um número como outro qualquer. Então, se você estiver fazendo com um único char, não vai dar erro. Agora, se você estiver fazendo com uma string, aí sim vai dar erro. Porque você está trocando só o primeiro cara. Tá? Então, você tem que trocar todo o conteúdo. Aí você tem que usar um strcpy, um maincopy ou um outro for dentro para poder trocar o conteúdo, tá bom? É como se você tivesse 3 dimensões. Beleza? Então deve ser esse aí seu problema. Aí porque int vetor n guarda o endereço, né?
Eu acho que eu já respondi, acho que isso aqui. Eu ordenei assim, porque é assim mesmo que ordena, mas eu não consegui fazer com pointer. Então, porque com o pointer já está feito aqui. Agora, se você quiser trocar o conteúdo dele inteiro, tá? Então vamos supor que você queira trocar o conteúdo. Então você tem que fazer assim, ó. Faz de conta que você quer trocar o conteúdo, tá? Então assim, ó, char temp tamanho da maior nome, por exemplo. Aí aqui você tem que fazer strcpy temp vetor j. Aí você faz strcpy vetor j vetor j mais um, e depois você faz strcpy vetor j mais um vetor j, tá? Porque aí você está copiando o conteúdo, tá? Então eu não sei se é assim que você estava querendo fazer, mas é assim que se faz. Tá bom? Então deixa eu desfazer as coisas aqui. strcpy string copy. Copia uma string de um lugar para outro lugar. Tá, eu acho que eu já li todo mundo aqui, todas as dúvidas. Então é o seguinte, ainda precisa fazer a ordenação com o inteiro ou não precisa? Ou não tem necessidade? Você já entendeu qual que era o seu problema? Então, você tentou trocar o endereço e deu erro. Aí eu preciso ver tudo o que é que você está fazendo aí, entendeu? Tipo assim, cola o trechinho do código aí para nós. E aí a gente analisa ele aqui. Porque só do jeito que você escreveu, esse pedaço que você colocou aí tá certo. Ele não tá errado, não. Mas eu tenho que ver os tipos que você está usando. Porque esse pedaço que você fez é a mesma coisa do meu que está aqui, ó. Ele não tem nenhuma diferença, não. O que vai diferenciar uma coisa da outra são os tipos que você está usando. Pô, mas você perdeu ele, o código? Ah, mas aí fica complicado. É difícil de eu te ajudar. Mas vamos lá. Voltando aqui à pergunta. Precisa fazer a ordenação por inteiro ou não precisa? Então, mas o problema não é o e-comercial, não, Maria Clara. São os tipos. Entendeu? Eu tenho que ver quais os tipos que você está trabalhando. Porque o método de ordenação é isso aqui, ó. Só que como que você vai manipular esses carinhas aqui depende do tipo. Então, sem eu ver os tipos que você está usando, não tem como não. Deixa eu ver se a Maria Clara já entregou. Ah, não é, não fica aqui não. É da eletrônica e da automação. Tem que olhar lá, eu não consigo olhar aqui não. Hum. Ó, vou fazer o seguinte. Vamos imaginar, tá? Que eu queira ordenar. Eu acho que é a mesma coisa, tá? Vamos pegar a minha prova aqui, tá bom? Vamos imaginar que eu queira ordenar o nome e a posição da população, tá bom? O nome e a população. O nome e a posição da população. Então, eu vou juntar essas duas informações aqui. E vou mostrar para vocês como que eu vou ordenar os dois. Tá? Então, eu não vou usar esse população aqui, não.
Vou usar só esse cara. Então eu vou continuar ordenando alfabeticamente, porém eu vou trocar os tipos aqui. Tudo bem? Pode ser assim? Que seria a mesma coisa de você ordenar os alunos lá pela média. Tá? Só que eu vou fazer um exemplo diferente, afinal de contas o exercício é para vocês fazerem. Mas vamos lá. E até porque eu acho que eu já coloquei a resposta do exercício também, né? Tenho quase certeza. Coloquei não? Não coloquei? Sério? Geralmente eu coloco o exercício e a solução. Pronto, agora vocês têm a solução. Mas a solução não é para você pegar a solução e só para tirar a dúvida, né? Óbvio. Mandar a solução. Mas vamos lá. Até eu esqueci. Ah, não, lembrei aqui. O que eu vou fazer? Vou juntar esses dois caras. Então eu vou criar um tipo. Então tá. Nome e posição. Esse é o nome da minha estrutura agora, que vai guardar o endereço do nome e vai guardar a posição. Então agora eu vou juntar essas galerinhas aqui. Leandro, estou tentando abrir um código da minha prova no Visual Studio. Apenas aparece o painel do Visual Studio, mas o código não aparece. Você sabe de algo que possa reverter o problema? Provavelmente seu projeto está vazio. Tá? Você tem que readicionar os arquivos aí dentro. Provavelmente é isso, tá bom? Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa galera e vou juntar nesse nome e posições aqui. Então vamos fazer. Como é que é o nome do campo que eu coloquei? Nome. E esqueci qual que é o outro. Posição. Tá? Então é o seguinte, nesse trecho de código aqui, eu estou juntando as duas informações. Tá? O nome dos estados, tá? Colocando o endereço dos nomes dos estados e as posições. Então, se aqui, até esse ponto, eu tiver feito corretamente, na primeira posição eu vou ver Roraima e 27.
Na segunda posição eu vou ver Amapá, 26. Na terceira posição eu vou ver Tocantins e 24. Na quarta posição Alagoas e 18, tá bom? Então vamos ver se eu estou fazendo certo. Então vamos lá. Vamos começar com os erros aqui. Ah, é porque eu copiei aqui, ó. Oh, tá. Vamos lá. Aí tem um warning aqui falando que eles diferem do qualificador de constante, porque um é constante e o outro não é constante. Tá? Mas isso aqui é só um warning que eu consigo tirar assim, ó. Tá? Eu tô falando aqui, filhão, chá comigo. Eu sei o que eu tô fazendo, tá? Então vamos lá. Vamos ver o nome e posições aqui, ó. Nome e posições. Tudo lixo. Tá vendo aqui, ó? Tudo lixo. Deixa eu tirar um negócio de ver hexadecimal. Aqui, ó. Tudo lixo. E aí eu vou colocar o primeiro aqui, ó. Vamos ver. Roraima, 27. Amapá, 26. Tocantins, 24. Alagoas, 18. E por aí vai, tá bom? Então vamos só conferir se está tudo ok? Tudo ok. Lindo e maravilhoso. Ok. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou ordenar esse cara aqui. Então eu vou criar uma ordenação por nome. Ordena, então eu vou colocar aqui, ó. Ordena nome e posição por nome. E aí, o meu vetor agora é um vetor de quê? Essa pergunta é para vocês. O meu vetor agora é um vetor de quê? Porque não é de SharPointer mais. Ele é de quê? Não. Eu vou voltar aqui porque não é para vocês adivinharem nada. Não, gente. Não é SharPointer negócio, nem SharPointer 26, nem char. Aqui na tela, não é para adivinhar, não. O vetor que eu quero ordenar agora, ele é de que tipo? Não. É o vetor da struct que eu fiz, é ele que eu quero ordenar, ué. Nome e posição T. Isso, é. Então significa que o meu vetor é um vetor de nome e posição T. Não é ele. Eu não falei com vocês que eu vou fazer uma coisa que ordena aquilo lá. O meu vetor é de nome e posição D. Então significa que em cada posição do vetor eu tenho um nome e posição T. Então o meu temporário é nome e posição T. Porque cada coisa aqui dentro é um nome e posição T. Só que agora, o seguinte, eu não vou comparar não é o nome, só que o nome não está dentro do vetor. O nome está dentro de um dos campos de uma das posições do vetor. Então, é vetor j ponto nome. Vetor j mais um ponto nome. Vamos ver se compila? Vamos ver.
O que eu fiz aqui de errado? Ah, tá. O que eu fiz de errado é que isso aqui tem que estar lá em cima, né? Porque tem que ser antes. Eu só posso usar algo que eu já tenha visto. Beleza. Vetor da struct, nome, posição, beleza. O pessoal estava escrevendo ali, mas continua a mesma coisa. Então tá. Agora a minha função que chama ordena nome e posição por nome, olha só o que, que ela vai fazer. Ela vai trocar dentro do próprio vetor. Então olha só que lindo. Meu vetor que está assim, vai ficar assim. Nossa, gente, é lindo demais, né? Olha aí. Olha que coisa mais maravilhosa. Programar é um trem muito divertido, né? Olha aí. Quando você tem ciência do que você está fazendo, olha aí, o negócio não tem dor de cabeça. Tá vendo? Agora, se você fica atirando para tudo quanto é lado, aí o negócio começa a ficar complicado. Porque, na verdade, você não está programando quando você está atirando tudo para cada lado. Você está escrevendo código. Né? Não é programando, você está escrevendo código. Agora, programar é o quê? É você pensar no problema, elaborar uma solução, escrever o código, entendeu? Aí é outros 500, porque aí você sabe o que você está fazendo. O negócio fica divertido demais, olha aqui. E aí, o que, que eu mostrei com isso aqui? Ele trocando o, os valores, tá? Agora, vamos supor que, porque isso aqui, ele está copiando as strings, está copiando a estrutura. Copiar a estrutura é um trem que a gente já viu que não é legal. Porque apesar dessa estrutura aqui ser pequenininha, copiar a estrutura não é legal. Tá? A gente, em geral, a gente move os endereços das estruturas. Então, olha só que legal. Eu vou ordenar agora, mas eu vou ordenar os endereços. Que aí vai fazer o trem ficar mais lindo ainda. Olha aqui. Pergunta para vocês. Qual que é o tipo do meu vetor agora? Perfeito. Tá? E aí, para ser mais correto, é nome e posição T pointer, abre colchete 27, fecha colchete. Tá? Para poder ficar mais certinho. Tá bom? Mas é isso daí mesmo, a resposta de vocês. Então, eu vou guardar agora em cada uma das posições o endereço dessa posição. Então, eu já vou fazer esse trem aqui numa tacada só também. Ó. Vamos ver se está certo? Nome e posições ainda não está ordenado não, tá vendo aqui, ó? Roraima, não sei o quê. Mas vamos ver se esse cara aqui tem os endereços corretos? Pelo jeito tem, tá vendo aqui, ó? Porque casa as informações, ó. E é só a gente dar uma olhada no tipo aqui do lado, ó. Tá vendo? Olha que lindo. Tá vendo? Todo mundo aqui é pointer. Agora esse cara aqui não é não, ó. Tá? Esse aqui tem o dado propriamente dito e esse aqui tem os endereços. Tanto é que os endereços estão escritos aqui, ó. Tá? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um ordena nome e posição por nome, só que ao invés de passar o vetor propriamente dito, eu vou passar o vetor com os endereços. Tá? E aí que ele vai dar erro, claro, porque ele vai falar que os tipos não casam, quer ver? Ó?
Aqui, ó. Tá vendo? Tá falando o quê? Ô, filhão, presta atenção aqui, ó. É nome e posição pointer. Tá vendo? Eles diferem aqui, ó, pelos níveis de indireção. Claro, porque um lado lá está esperando um vetor de estrutura e eu estou passando um vetor de endereço de estrutura. Então, vamos dar uma olhada lá nessa função? Vamos modificar? Então, agora ela tem um pointer. Esse cara temporário é um pointer. E ao invés de comparar assim, como é que eu comparo? Ah, essa é a pergunta para vocês. Aqui eu comparava desse jeito quando eu tinha a própria estrutura. Agora que eu tenho o endereço da estrutura, como é que eu comparo? Eu quero que vocês escrevam aí para mim, ó, essa linha aqui que compila, tá? Não é para escrever mais ou menos, não. É para escrever a linha correta. Eu vou copiar do chat de vocês e vou jogar aqui. Isso daqui é a linha quando eu tinha um vetor de estruturas. Agora eu tenho um vetor de ponteiros de estruturas, tá? Então, como que essa linha aqui vai ficar? Nossa, gente, misericórdia, que calor é esse? Ué, gente, ninguém sabe ou tá demorando a digitar aí? O que que é? Qual que é a alteração aqui? Certinho, viu, João? Certinho, tá? Gente, o que o João escreveu é isso aqui, ó. É exatamente o que tá aqui, só que ao invés do ponto tem uma seta, tá bom? Só de eu colocar a seta aqui, vocês já vão ver que funciona, né? Porque o visual completa, tá vendo? Lindo demais, né? Porque agora aqui, ó, o vetor não tem mais estrutura, porque quando tem a estrutura, eu acesso o membro como nome. Como o vetor agora tem o endereço de uma estrutura, eu acesso com seta, tá? Então vamos ver esse cara aqui rodando? Então vamos ver aqui, ó. Galera toda zoneada aqui. Tá aí, ó. Lindão, todo mundo ordenado. Bom demais, né? Eu acho que vocês podem fazer algo semelhante aqui na lista de exercícios de vocês, tá bom? Mas entenderam aqui, né? O que que é que vocês têm que fazer. Por exemplo, Maria Clara, que foi quem fez a pergunta inicialmente. Se você tiver que voltar e refazer sua lista agora, para poder imprimir, ordenar corretamente e imprimir o nome mais a média, você sabe fazer? Isso, é assim mesmo que é uma resposta com convicção. Consigo. Claro que você pode dar uma rateada, uma coisa ou outra, um erro ali, que você vai. Mas você entendeu o que que é que tem que fazer. E é isso que importa, tá? Então, se você tiver tempo, eu sugiro que você volte e refaça a sua lista de exercício fazendo da forma correta. Não sei como o Márcio avalia, não estou entrando nesse mérito, aí você vê com ele, tá? Mas mesmo que você não possa entregar fora do prazo, deixa o código correto guardado. Ele serve de consulta para você no futuro, entendeu? Para que você vai deixar um código errado guardado para você consultar depois?
Entendeu? Você vai estar levando coisa errada para frente. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade de corrigir um negócio que você fez errado, volta e corrige. Entendeu? Aqui, pelo menos, na informática, o pessoal sabe que eu aceito. Tá? Eu prefiro que vocês guardem o negócio corretamente. Porque é isso que você vai ter para consultar depois. Tá bom? A menos que eu já tenha fechado, né? Se eu tiver fechado, aí o cara não pode enviar depois para mim, não. Ele pode guardar para ele, mas aí eu já não avalio de novo. Tá bom? E aí, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Se eu posso explicar de novo a função string compare? Posso, sem nenhum problema. Inclusive, eu te falo como que ela funciona, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos ler aqui o comentário. Olha só. Compara a string 1 com a string 2. Tá? Então, é isso daí que ela faz. E agora, vamos entender. Eu vou te explicar como que ela funciona por dentro, tá? Mas, mesmo que você não saiba como que ela funciona por dentro, você tem que entender como que ela funciona. E aí, olha só o que, é que ela faz. Essa função, ela faz uma comparação binária dos caracteres. Para a função... Não, isso aqui é bobagem, tá? E a resposta aqui, ó, que é o retorno dele. Ele vai retornar um valor menor que zero, não significa que é menos um, não, tá bom? Porque tem gente que faz código errado e escreve lá menos um. Ele pode retornar menos 5, tem nada a ver. É menor que zero. Se a string 1 for menor que a string 2. O que, que quer dizer que a string 1 é menor que a string 2? Significa que, alfabeticamente, tá? Levando em consideração minúsculo e maiúsculo, a string 1 vem antes da string 2. Tá? Ele retorna zero se elas são iguais, e ele retorna maior que zero se a string 1 é maior que a string 2. Tá? Então, isso daqui é como ela funciona. Bom? Agora, como é que ela funciona por dentro? Por dentro ela funciona assim, ó. Você vai ter um vetor, lembrando que é um vetor de caracteres, isso é óbvio, né? Porque afinal de contas é um string. Não é para comparar coisa que não é vetor de caractere terminado em barra zero, não, tá? Faz de conta que eu tenho essa string aqui e faz de conta que eu tenho essa string. Elas não precisam ser do mesmo tamanho, não precisa ser nada disso, tá? E afinal de contas, se você tiver que ter muitas coisas iguais, a função já fica inútil, tá bom? Então faz de conta que eu tenho essas duas aqui, tá? Aí olha só o que, que ele vai fazer. Ele vai pegar esse cara aqui e vai comparar com esse cara, tá bom? Se eles forem iguais, ele passa para o próximo. Compara esse com esse com esse. Até a hora que ele trombar em um cara que é diferente. Quando ele trombar num cara que é diferente, então faz de conta que esse aqui é diferente, ó. Tá? Até aqui era tudo igual. Aí chegou aqui, ele trombou num cara diferente. Lembrando que o diferente já pode ser o primeiro, né? Não importa. Mas ele trombou num diferente. Aí o que, que ele faz? Quando eles são diferentes, significa que esse cara tem algum valor maior ou menor que esse cara. Então, se esse cara aqui tiver um valor menor que esse aqui, o valor é negativo, porque essa string vem antes dessa. Se esse valor aqui for maior que esse aqui, ele retorna um valor positivo, porque significa que essa aqui vem depois dessa. E aí, como que ele faz para comparar esses valores? Ele compara esses valores utilizando a tabela ASCII, tá? Tá bom? É isso aqui que ele faz. Eu não gosto de ver essa tabela desse jeito, não. Deixa eu pegar ela do jeito que eu gosto de ver aqui. Eu gosto de ver ela assim. Entendeu como é que ela funciona, Maria Clara? Beleza.
Então vamos lá, agora para a pergunta do Ulisses aí. Pera aí. Você guarda os endereços das structs em variáveis e depois para acessá-las você usa a cópia para acessar o endereço, é isso? Eu não entendi muito bem sua pergunta não. Mas vamos lá. Eu guardo aqui o endereço de cada uma das structs. Então significa que cada quadradinho tem o endereço da struct. E aqui em cima, eu não estou acessando cada quadradinho, aqui ó, observa que se eu estou usando abre e fecha colchete, eu estou acessando cada quadradinho. Então, quando eu acesso cada quadradinho do vetor, eu estou acessando o quê? Eu estou acessando o endereço de um struct. E a gente já viu que endereço de struct, a gente acessa o membro com a seta. Quando eu tenho a struct, eu uso o ponto. Quando eu tenho o endereço da struct, eu uso a seta. Era essa a sua dúvida? Ah, então beleza. Então tá bom. Vamos lá, Maria Clara falando. Leandro, nos seus desenhos de SharPointer não deveria ter o endereço, não? O caractere? Você está falando isso aqui? Nesse desenho avacalhado aqui? Ixi, no do início da aula eu não lembro qual que era. Você está falando aquele que eu escrevi Leandro, Maia e Silva? E coloquei um vetor aqui apontando para ele? Então, não, eu não tenho que ter o endereço de cada caractere, não. Como ele é um char pointer, eu tenho que ter o endereço de onde começa. Então, eu só preciso do endereço do primeiro. Porque o segundo caractere é o endereço do primeiro mais um. O terceiro caractere é o endereço do primeiro mais dois. Eu não tenho que ter o endereço de cada caractere, não. Eu tenho que ter o endereço do primeiro. Porque eles são todos juntinhos, né? Então não precisa de eu passar o endereço de todo mundo. Mas estava guardado o endereço? Estava guardado o endereço. Sim, o endereço de onde começa. Eu refaço o desenho. Agora que você clarificou aí, eu sei de quem que você estava falando. É que eu fiz isso aqui, ó. Leandro. Era roxo porque era o valor, tá? Leandro, Maia, Silva. Tá? E aí eu fiz isso aqui, ó. 0x AABB CCDD. Isso aqui é o endereço do primeiro caractere, do caractere Leandro. Do caractere L, desculpa. Desse cara aqui, ó. É o endereço desse L. Entendeu? Agora, aqui, 0x AABBCC e 0x AABBCCEF. FF. Isso daqui é o endereço sempre de onde ele está começando. Desse carinha aqui, ó. Tá bom? Agora, ao pé da letra, como que esse cara aqui tá? Ao pé da letra, esse cara tá assim, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, vai dividir mal assim. Aí vamos lá. Aí ao pé da letra ele tá assim. Qual que é o tipo desse cara aqui? O tipo desse cara é char pointer. Tá? O tipo dele é char pointer. E qual que é o tipo de cada quadradinho? O tipo de cada quadradinho, char. Então aqui tem o L, aqui tem o E, aqui tem o A, tem o N, aqui tem o D, aqui tem o R, aqui tem o O e aqui tem o barra zero. Entendeu? Eu falei clarificou, mas nem foi por causa do nome da Maria Clara. Nem pensei nisso na hora que eu falei.
Entendeu? Então, beleza. Tá? Então, eu fiz esse desenho assim porque o meu foco da explicação era no vetor, não nisso aqui. Eu achei que vocês tinham entendido. Se eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, me interrompe na hora, tá? Para eu não passar para frente sem vocês entenderem. Então, quando eu fiz só isso aqui, ó, eu achei que estava claro o que eu estava fazendo. Tá bom? E aí, mais alguma dúvida, gente? Esse silêncio quer dizer não? Então, beleza. Assim, a gente não tem obrigação de ficar aqui até 3 horas. Acabou, acabou. Tá? Então, se ninguém tem dúvida mais, eu vou encerrar a gravação, vou subir o vídeo, igual eu faço sempre. E como provavelmente eu não vou encontrar vocês mais, acho que ninguém. Sei lá, se vocês tiverem dúvida, manda aí, né? Mas eu desejo para vocês um Feliz Natal e um excelente Ano Novo aí. Porque se a gente não tiver uma expectativa que 2021 vai ser melhor que 2020, nós estamos lascados, né? Porque 2020 foi ruim pra caramba. Contando os dias para acabar o ano. Não é porque vai ter uma virada milagrosa de 2020 para 2021, não. Mas é porque início de ano, pelo menos novas expectativas, né? 2020, se foi osso, viu? Vamos lá. O Liz perguntando: como que eu abro o negócio para abrir meu código? Que pergunta bem vaga, né? Como que abre o negócio para abrir meu código? Ulisses, eu realmente não entendi, não. Eu tô fazendo um esforço aqui para entender sua pergunta, mas eu não entendi, não. Tá, no Visual Studio. Então, mas se for aquela pergunta que você fez lá atrás, que na hora que você abre esse cara aqui tá vazio, você tem que adicionar as coisas de novo. Provavelmente o seu arquivo corrompeu, ou você não salvou alguma coisa. Porque é o seguinte, você tem um arquivo que é o arquivo de solução. O arquivo de solução é o arquivo que inclui os projetos. Você tem o arquivo do projeto, e no projeto você tem seus arquivos de código. Entendeu? São coleções. A solução, é o primeiro, é uma coleção de projetos. E o projeto é uma coleção de arquivos de código. Tá? Então, se a gente abrir aqui, ó, tipo o meu aqui da tela, ó, era isso que eu queria fazer. Não, também não é esse, não. É esse aqui, ó. Então, por exemplo, esse aqui é o arquivo de solução. Aí o arquivo de solução, ele inclui esse arquivo aqui de projeto também. E o meu arquivo de projeto inclui o meu main. Então, se você estiver mandando para mim, você tem que mandar tudo. Eu acho que eu já até expliquei para vocês. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Quando vocês forem enviar o projeto completo para mim, vocês vão apagar a pasta de debug e de release, tá? E enviar desse jeito aqui para mim. Se você quiser apagar o database, também não tem problema não. Na hora que eu recompilar, ele cria o database de novo. Tá? Mas é assim que você manda para mim o negócio. Aí depois é só você abrir a solução, ó, tipo assim, ó. Aqui, ó. A solução com o meu projeto, com meus negócios. Tá bom? Eu quero saber como que faz o procedimento. O procedimento que eu falei é o quê? De adicionar os arquivos? É clicar com o botão direito, add existing items, né, que são seus negócios, e acrescentar seus arquivos. É assim que faz. Aqui eu não tenho nada para adicionar, né, mas é assim que faz, tá bom? Tipo aqui, ó, se eu tirar esse cara aqui, ó, eu adiciono ele assim, ó.
Pronto, ele voltou a estar aqui, tá? Vamos ver aqui, a Letícia. A Letícia perguntou um trem e saiu, mas vamos ver aqui. Eu tive um pouco de dúvida como que eu vou desenhar as coisas da memória. Ué, mais ou menos igual eu faço aqui. Depois a Letícia... Engraçado, a Letícia tá offline, mas tá online, né? Mistérios da meia-noite aí. Mas é mais ou menos igual eu faço aqui, tá? Não tem uma coisa muito diferente disso, não. Tipo, sem iniciar o programa é tudo lixo. Mas tem coisa que o usuário que escolhe. Então, mas eu te pedi para você colocar só as variáveis que você criou. Entendeu? Você não vai colocar tudo, não. Você vai colocar só as variáveis que você criou. E, teoricamente, as variáveis que você criou imediatamente antes do free, elas não têm lixo. É assim, é o esperado. Ah, e depois você deu free, é lógico que vai ter lixo nela, tá bom? E se você criou uma variável dentro de uma função, na hora que você saiu da função, a variável é destruída. Então você não tem que desenhar ela. É para desenhar o conteúdo das suas variáveis no main imediatamente antes de dar free. É isso. Entendeu? Então, beleza. Tá bom? Então, gente, é isso daí. Vou parar a gravação aqui, né?